está na boca aí de começar a Paralimpíada. Os para-atletas estão se preparando. O Brasil na Paralimpíada, diferente das Olimpíadas, ele começou a ganhar já uma tradição, se sai muito bem. E é interessante os jornais criarem aí um manual para a Paralimpíada. Muito interessante, né? E se você olhar o manual, você vai notar que ele faz todo sentido. Ele é calçado na linha de você evitar o tratamento, né, dos atletas, como se você tivesse que comparar o atleta olímpico e o atleta paralímpico. Então o texto chama atenção. Olha, tá trabalhando na TV, tá trabalhando no jornal, não faça a comparação. Não caia no capacitismo. Não é? Bem, eu tenho lá as minhas observações a fazer a respeito disso. Que o jornal da TV, né, ou o repórter, ou o jornalista, tenha que tomar cuidado em relação ao capacitismo. Eu acho que eu concordo, você vai educando uma geração de jornalistas a escrever segundo ideais que a sociedade está desejando. Todavia, é preciso tomar mais cuidado com o público. Uma coisa é você dar a norma para o jornalista, outra coisa é você querer censurar o público, que afinal de contas nem sempre sabe das modalidades disputadas, muito menos sabe o que se faz na Paralimpíada. Não é uma coisa velha, é uma coisa nova. Não formou ainda um público acostumado com a Paralimpíada. O público está se acostumando. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque às vezes você vai querer dar uma norma para o jornalista e tira o jornalista da empatia com o público. Deixa eu dar um exemplo bem claro para vocês. Você está acostumado a ver alguém jogar futebol sem enxergar? É normal para você? Todo dia você encontra um monte de gente jogando futebol sem enxergar? A maioria de nós, quando escuta que alguém vai jogar futebol sem enxergar, diz: não, isso não é possível. Eu acredito que na Paralimpíada possa ter um nadador, possa ter um jogador de basquete, mas futebol, um jogo coletivo, onde você tem que transitar com a bola, não, onde vai haver um chute a gol, me parece que a visão não há como. E aí você assiste o jogo. É evidente que as suas primeiras reações a assistir o seu primeiro, segundo, até o 20º jogo, você vai estar de boca aberto. E você vai acabar falando: caramba, como é que esse cara faz isso cego? Eu não faço isso nem com treinamento de 200 olhos. Aí vem o cara e fala: capacitismo. Você não podia falar isso. Calma, pera lá. Cuidado, porque você acaba criando um completo deslocamento entre o que o jornalista deve comentar e o que o público comenta.
Você cria uma camisa de força que faz com que o jornalista acabe não tendo mais nenhuma emoção. Não é possível que você, né, entre num jogo onde as pessoas não vão enxergar e não faça as suas comparações e não coloque, né, pelo menos num primeiro momento, até você se acostumar com o nome dos jogadores, com os times, você vai ficar admirado não pelo jogo, você vai ficar admirado pela habilidade de lidar com alguma coisa que você imaginava que só podia ser lidado com os olhos. E alguém vai te censurar por isso, vai chamar você de capacitismo. Calma, calma, precisa ir devagar com o andor, porque senão você chega, você assiste 2 horas de Paralimpíada e você começa a desconfiar que quem está narrando ou quem está no jornal escrevendo não tem a mínima sensibilidade, não tem a mínima noção do que está acontecendo. O cara tá, né, tá tratando. Aí você imagina só você explicando, né, num texto, um jogo de futebol, né, de pessoas que não enxergam, e você simplesmente desconsiderar que elas não enxergam, para não passar por capacitista. Simplesmente você... o Joaquim jogou bem, ele devia entrar mais pela esquerda, o goleiro se posicionou mal ali. Quer dizer, você fazer o comentário sem levar em conta que este jogo é um outro jogo. É o futebol paralímpico. Ele tem outros mecanismos. E esses outros mecanismos envolvem você dizer que o cara não enxerga, pô. Por isso é que tem certas coisas ali, tem outras balizas para o jogo acontecer. É como você entrar num lugar onde todo mundo é surdo e tá todo mundo dançando com uma música que só você escuta. E aí você olhar para os pés das pessoas e descobrir que elas estão descalças ou de meia e que elas estão dançando pela vibração que o som causa no solo. E você simplesmente continuar dançando com elas e dizer: e aí, tá legal a música, né? Vocês estão escutando legal? Faltava essa, né? Você vai observar que a dança tem uma outra cadência do que a sua. A sua vibra nos tímpanos e vai para os pés. A pessoa que não está escutando e está dançando, a vibração se dá para os pés e não vai para os tímpanos, vai para o cérebro, vai para o corpo todo. Então a cadência, os movimentos são um pouco diferentes. E não há nenhum problema de você notar essa diferença. Talvez até você tenha que notar para saber que o corpo humano tem 1001 possibilidades. Então é muito sutil esta história, e eu tenho medo que essa história de capacitismo, né, entre de sola nas Paralimpíadas a ponto de ficar chato. Fica chato. Essa história de você se acostumar com a Paralimpíada é a longo prazo, gente. É a longo prazo. Isso demora muito tempo para que as pessoas não como é que se diz? Não façam comparações, não se admirem. Demora, gente. Outro dia, eu vou na quadra. Outro dia não, já faz um tempo, no Vila Lobos. Então vamos lá, né? Jogando, de repente chega um garoto que não tinha um braço. O garoto não tinha um braço, tinha só um toquinho assim, né? E uma das pernas dele, além dele não ter um braço, uma das pernas dele tinha um defeito, ela era menorzinha, não sei se era paralisia infantil, enfim. E ele pediu para jogar. E aí foi um
né? Aquela, né? Todo mundo fingindo que não estava vendo, que ele não tinha o braço, nem fingindo para poder não criar nenhum olhar preconceituoso. Mas nós estávamos fingindo tão bem que estava criando um olhar preconceituoso. Até porque, né, nós não estávamos jogando de brincadeira. Todo mundo ali já tinha jogado basquete, inclusive profissional. Então, era um nível. Aí então entra aí, o princípio democrático falou mais alto, o princípio de solidariedade falou mais alto, entra. Aí o garoto entrou, pegou, né, driblava, pulando, com uma perna só e a outra só encostando de vez em quando no chão, e na hora que ele ia chutar, ele pegava com a esquerda, punha o toquinho de braço com a direita e tchup, né, e tchup, tchup. Caiu todas, ele ganhou 3 jogos seguidos, né? Tá certo que o parceiro dele não era ruim, mas enfim, foi ele que ganhou o jogo. Ele ganhou 3 jogos seguidos, agradeceu e foi embora. E aí? Aí nós não somos capacitistas, portanto não podemos comentar, né? O que vimos foi normal, todo dia acontece. Claro que, né, a gente olhou um pro outro e falou, putz, né? Que coisa, né? Aí vai, capacitismo. Por que ele não pode ganhar de você? Não é que não pode. É que ele parecia estar em desvantagem e ele mostrou que ele não estava. Agora, a gente não pode comentar isso? Ora, então, essa história de capacitismo, gente, precisa tomar muito cuidado para não começar a fazer na Paralimpíada com a redação dos jornais, com a transmissão, esta coisa de querer mudar a realidade linguística na paulada, que é a brincadeira aí da linguagem neutra, né? A linguagem neutra é alguma coisa para você testar. Você tem que testar na escola. Testa na escola, faz com grupos de estudo, mas não institui a fórceps, porque aí fica ridículo. Porque de repente você entra no lugar e você começa a escutar pessoas falando coisas que você fala, do que se está falando? Então me disseram, eu não sei se é verdade, me disseram, eu não quero saber, se isso for verdade, eu realmente tô começando vou ficar meio chateado. Tô falando que num hino nacional aí, né? Não sei se é invenção de bolsonarista. Tô falando que num hino nacional aí, cantado num dos comícios do Boulos, inclusive com o Lula presente, não sei se é verdade isso, tô só, né? Chegou aí como, tentei localizar, mas não deu tempo. Também nem tentei direito, eu não estava afim de escutar uma coisa dessa, eu não queria saber se era verdade. Tenho até medo que seja, né? Mas disseram que começaram a cantar o hino nacional com linguagem neutra. Em vez de filhos, filhas, uma coisa assim. Gente, não na hora que você está no grande público, na hora que você está na prática diária, não faça isso. Não faça isso. Principalmente, não faz. A linguagem neutra é alguma coisa que você quer que ela vingue, faça isso experimentalmente. Vai testando na escola, mas não, sem obrigatoriedade e sem querer ser o diferentão para passar por ridículo. Porque isso cria uma reação contrária, ao invés de você criar uma reação que você quer. As pessoas começam a achar que você quer aparecer, que você é um bicho de outro planeta, né? Que você não tem respeito pela língua, e etc, etc, etc. Tem que saber fazer as coisas. Vale para o conselho a respeito dos textos sobre a Paralimpíada. É isso. Daqui a pouco a gente volta.